ter sido em junho. Ia começar com as populações turcas e mongóis da Ásia Central, né? Porque o André ele tinha uma viagem já programada, uma viagem de pesquisa para a região do Tajiquistão e Uzbequistão. Então, tinha que adiantar, até mesmo em termos de história, né? Porque essa parte dos turcos e dos mongóis, eles entram num período mais posterior do surgimento do Islã. E depois, isso seria no dia, o primeiro módulo, a segunda aula seria sobre o período mongol no Uzbequistão e no Irã. E aí que a gente iria começar nas duas últimas aulas com os períodos Omíada e Abássida, que seria, na verdade, cronologicamente, assim, se a gente pensar numa história linear, essa seria a primeira etapa da história do Islã, né? Então, agora a gente está colocando isso como é que chama? No período certo, né? na disposição certa, e nós vamos, na primeira aula, nós vamos dar esse período Omíada e Abássida, e na segunda parte, né, que seria na aula da semana que vem, nós vamos falar da arquitetura na Europa, que é a parte da Andaluzia, e vamos também falar do norte da África. Quer dizer, resumir isso em 4 aulas também correr bastante, né, e dar uma condensada bem poderosa, porque são quase 15 séculos de história e praticamente uma extensão geográfica que pega do Atlântico até a China. Então, não é pouca coisa para apenas 4 aulas. Então, o que a gente vai começar agora Tá bom. Está muito baixo? Vocês estão escutando aí atrás? Bom, nós vamos começar com um período pré-islâmico, né? Porque assim, existe uma série de conceitos e preconceitos que isso, dentro da historiografia, principalmente da historiografia que foi construída pelo Ocidente, acaba, de certa forma, conturbando e dando uma visão um pouco errada, porque, por exemplo, na historiografia da arte, ela começa, assim, ela é muito forte com os ingleses, ela é muito forte com os franceses, e quando a gente pega uma parte dos franceses, praticamente o Islã ele passa de lado, né? Principalmente em relação à história medieval, tudo. Esses novos estudos eles são mais recentes e eles saem de um período também de construção historiográfica colonialista, né? Que a gente tem o século XVIII, o século XIX, começo do século XX. Se nós pensarmos que o colonialismo europeu nas terras árabes, né, ele vai até a década de 60, há pouco tempo atrás, com uma saída até uma guerra bastante violenta na Argélia, né, quando os franceses são definitivamente expulsos, a gente tem um período longo e isso colabora na construção de um discurso em relação ao outro que até como eu posso dizer, ele desfaz da imagem do outro para poder dominar, né? Então, nós vamos começar aqui com os antecedentes da arquitetura islâmica, né? Qual é o contexto histórico antes, vamos colocar uns 2 séculos antes do Islã surgir e pensar nisso, que a velocidade de transformação ela também é um pouco mais lenta. Assim, a gente está em alguma coisa da longa duração. As transformações são mais lentas do que a gente vê no nosso século, né? Então, os conceitos pré-concebidos, né? Que, em primeiro lugar, e isso até com estudiosos da língua árabe, né? Estudiosos que não existia uma arquitetura que os árabes, né? Nós vamos colocar aqui, os árabes são aquelas pessoas, são aqueles povos que viviam na Península Arábica, né? Porque os povos que tem no norte da África, os povos que tem
Na Ásia, eles são outros povos. Nós estamos falando daquelas tribos que estavam na Península Arábica. Então, o que se coloca normalmente é que não existia uma arquitetura, né, porque todos os árabes eram nômades, né? E o que a gente vê é que o Islã ele surge na cidade e dentro de populações que não eram nômades, né? Isso desmistifica também todo um sistema de pensamento que fala que só existia poesia, que eram aqueles poemas suspensos, que se passavam com uma transmissão oral, e como se, inclusive, essas tribos nômades elas não tivessem uma configuração de espaço, principalmente no espaço do seu habitat, que marcasse alguma coisa que depois fosse levada para as cidades, né? para os grupos mais sedentários, né? E que esses árabes nômades, eles, que por serem nômades, possuíam poucas tradições artísticas, né? E que a Síria foi o local formador de uma arquitetura islâmica que vai ser construída a posteriori, né? Por quê? Porque ela seria um local onde esse novo grupo organizado teria contato com uma cultura superior, que seria a cultura artística bizantina, que seria uma herança do imperialismo romano, né? E que foi a partir disso que toda a outra parte artística do Islã, quando o Islã vai surgir, né, no século VII, que aí, eles não terem um repertório próprio, eles vão recolher esse repertório que está ao redor deles, principalmente com o Bizâncio, né? Agora, o que a gente pode afirmar é que tinha as populações sedentárias nas cidades e que tinha um grande tráfego de pessoas, e que essas populações nômades é que faziam o contato entre as populações que tinham na Europa, norte, né, da Ásia, e toda a população da Ásia, inclusive do sul da Península Arábica e norte da África, né? Então, as populações nômades elas têm um elemento de divulgação também, né? Que era muito intenso também na época, né? Então, aqui são que nem todos eram nômades, que os árabes sedentários eles participaram ativamente e principalmente, né, no processo político daquela época, e foi a partir deles também que o Islã, como elemento político, né, e como elemento religioso, ele vai se fundamentar, né? Então, a arquitetura ela vai ser formada a partir das tradições regionais das populações islamizadas. O que isso quer dizer é que, quando começa a divulgação do Islã e começa aquela grande expansão, que nos primeiros 100 anos vai ser a grande expansão do Islã, ela não vai forçar em duas coisas. Primeiro, a que as populações se convertam. E outra, ela não impõe nenhum sistema artístico e nenhum sistema de linguagem arquitetônica. Ela vai se adequando e ela vai utilizando tudo que aquelas regiões têm. Porque, mesmo assim, tem regiões que você tem uma grande oferta de pedra e não tem oferta de madeira, que você tem oferta de madeira e tem oferta que você vai ter que usar outros sistemas construtivos, né? Então, ela vai incorporando essas grandes tradições que estão espalhadas, né? Tanto no Marrocos, como na Espanha, como na China, né? Se pegar que a gente vai ver mais no final, os elementos, a decoração que tem no norte da China islâmico, você é um desenho chinês, né? Que a gente com todo um linguajar também islâmico, né? E aqui que mais? Que durante a grande expansão árabe, isso a gente vai ver mais para frente, vão existir diversas dinastias num processo posterior que
o centro de governo vai se dividir e aí você vai ter vários centros que governam ao mesmo tempo, né, concomitantemente, e que se interagem. Às vezes, apesar de eles serem eles serem inimigos na conquista, né, de querer tomar esse poder, eles também agem conjuntamente, porque nós vamos ter o califado omíada na Espanha e, ao mesmo tempo, que nós vamos ter um califado abássida no Iraque, e eles vão dialogar. Então, aqui o que a gente vai ter? Na época assim, pré-islâmica, nós vamos ter o mundo o mundo da antiguidade romana, né? E o que acontece é que tanto Meca, que vai ser o centro religioso do Islã, quando ele vai surgir, como Medina, já eram cidades bem estabelecidas, com uma população urbanizada muito organizada, e foi aí que o Muhammad ele teve que se impor. Ele só consegue estabelecer a religião e o sistema político dele quando ele consegue tomar Meca. Enquanto já existia essas cidades, a orientação religiosa. Independente da orientação religiosa. Eram outras religiões, eram religiões animistas, também tinham os judeus, tinham os cristãos, né? Tinha várias outras religiões, né? Tanto que o Islã ele vai dialogar com todas essas religiões, né? Se a gente nós pegamos as religiões monoteístas, isso vai numa linha. O Islã ele vai se colocar como herdeiro, né? Numa linha evolutiva das primeiras religiões monoteístas. Ele não apaga, tanto que só os povos do livro que teriam mais privilégio, né? Que os povos do livro seriam os judeus, que seriam os primeiros, depois os cristãos, que surgem, né, na sequência, e, por último, seria o Islã. Então, nós vamos ter 3 livros. Primeiro, a Bíblia, o Evangelho e o Alcorão. Né? Até que o mensageiro foi Gabriel, né? Que no ouvido do Muhammad, né? Assim dizem. Né? E aí ele se estabelece em Meca, mas isso ele estabelece num segundo momento, porque o Muhammad ele casa com a Hadija, que é da tribo dele, né? Na verdade, é uma mulher da tribo dele. Ela é mais velha do que ele e ela era muito rica também. E aí ele passa um tempo, quando ele vai começar a ter as visões, a se retirar para o deserto, né? E aí ele começa a pregar um novo sistema, porque assim os mercadores, os chefes tribais daquela época, eles eram muito fortes também. Então, assim, não é por acaso, existe uma disputa interna, né, entre esse sistema de tribos, esse sistema de clãs, e aonde vai se inserir o Muhammad. Aí ele é perseguido e ele foge para Medina, né? Ele tá em Meca, ele foge para Medina, que aí em 622 é que vai estabelecer a Hégira, que é o início do calendário islâmico, né? Ele fica em Medina e lá ele funda a comunidade dele, né? A casa dele que vai ser o protótipo da primeira mesquita, né? As primeiras mesquitas dessa primeira fase, elas são muito similares à distribuição espacial daquela casa que ele tinha em Medina, né? Que é uma organização espacial que também já era característica da região, né? Com um pátio interno, as salas e os cômodos voltados para esse pátio interno, né? Que é onde acontecia as relações familiares, as reuniões de troca, né? Então, ele fica em Medina e só quando quando a situação fica mais tranquila em Meca, ele volta para Meca, e onde tem a pedra da Caaba hoje,
já era um lugar sagrado de encontro das diversas tribos, né? Na verdade, ele se apropria daquele lugar e ele destrói todos aqueles ídolos, todas aquelas imagens para estabelecer essa nova religião, né? Então, antes disso, o que acontecia? A gente se tinha, de um lado, né, Roma e toda aquela parte de Bizâncio, que ia mais anteriormente a Bizâncio, né, disputando com uma outra parte que era a parte dos persas, né? Então essa disputa de forças, né, ela existe desde 200, 300 anos antes de Cristo, e isso vai até quando o Islã se impõe, né? E aí ele se coloca, mas no meio disso existiam as tribos árabes, né? Que aonde os governadores romanos ou os persas, eles negociavam, na verdade. Eles não se impunham, mas esses árabes da Península Arábica, eles se colocavam como estados clientes. Quando era mais conveniente eles fazerem aliança com os romanos, eles faziam aliança com os romanos. Quando era mais conveniente com os persas, eles faziam com os persas. Então, o que a gente vai ter? A área, porque assim, quando a Roma, na época do período romano, nós temos toda aquela parte da norte da África, a Europa, né? Só que aqui a gente vai denominar o que a gente chama de Império Romano do Oriente, né? Que aí ele vai ter toda essa, que seria assim, essa parte do norte, deixa eu ver aqui que dá para ver, que é essa parte aqui, né? De influência. A Pérsia, ela vem para cá, ela tem toda essa influência aqui, que ela também, em alguns momentos, pega o Egito todo, né? E ele negocia também com, por exemplo, Palmira, Petra, Amã, Hatra, e essa parte aqui do Crescente Fértil, da Mesopotâmia, eles negociam com as populações que já estão aqui, né? Então, aqui são lugares assim que tem, em termos artísticos, vai ter uma influência muito forte da cultura greco-romana. A gente vai ter elementos, né, de capitéis, de colunas, de romanos, também gregos, assírios, fenícios. Então, assim, faz uma mistura é sincrético, né? Então se tem uma mistura de todos esses elementos que estavam disponíveis, né? Quer dizer, assim, todas essas tribos, elas também tinham contato com isso, né? Aqui essa parte do Iraque, né? Aqui, que a gente já conhece aqui até das últimas notícias. E aqui é a divisão, né? Aqui a gente tem o mapa da Arábia Saudita, que a gente vai dividir, e já é dividido nessa época pré-islâmica, em 3 regiões, né? Que é a Arábia Petréia, que é essa parte do norte, né? Onde está a parte de Petra, da Jordânia, tudo. Aqui é a Arábia Desértica, que é onde é o grande deserto e onde as tribos árabes são mais fortes, né? Também. E aqui nós vamos ter vai ser denominado Arábia Félix, né? Que é essa parte do Iêmen, de Omã, que também ela era muito urbanizada, né? Você tem as primeiras represas, tudo elas já foram construídas toda nessa parte aqui de baixo. Então, como eu falei, né, sobre do domínio parta, do domínio romano, né, e o Estado nabateu, que era o Estado dos árabes, que jogava de acordo com seus próprios interesses, né? Isso, para quem quiser também, a gente pode imprimir e passa para vocês. Né? Aqui é a parte também do Golfo de Áqaba. Tudo isso aqui tem todas essas. Tinha um comércio que vinha daqui, que passava por tudo aqui até o norte, e depois ele se espalhava pelo norte do Egito, dessa parte da Ásia, e ia para a Anatólia, né? Então colocava em movimento todas essas populações. Aqui na parte da Turquia.
Anatólia, toda essa parte. Ela às vezes estava na mão dos persas e às vezes estava na mão dos romanos, né, que é onde vai se fundar Constantinopla, né, com a divisão do Império do Oriente, Romano do Oriente e do Ocidente, né? E aqui é o Golfo de Áqaba. É um golfo assim, que até o começo do século XX foi uma região fundamental, né? Quem assistiu Lawrence da Arábia, né? Que ele convence as tribos árabes a se unirem e expulsarem os turcos que estavam invadindo aqui pela essa parte do Golfo de Áqaba. Então, aqui a gente tem a parte de Petra, que ela era altamente urbanizada. Para se chegar a Petra, passava por um rochedo, por um desfiladeiro bastante estreito, né? A localização dela é estratégica também, né? E tem uma diversidade assim de elementos, porque a gente vai ter elementos gregos, helênicos, né? Vão ter assim também elementos bastante de Roma, né? De arquitetura romana. Então, esses capitéis coríntios aqui, olha, isso aqui é tudo esculpido em pedra, né? A gente pode ver aqui na fachada. E os árabes também, que são os nabateus. Não é nem Roma e nem os persas que controlam essa região. São os próprios árabes, o Estado nabateu, que controla essa região. E o que a gente mostra aqui? Assim, que esses contatos eles são muito fortes, né? Então, esses contatos eles vão perdurar até os dias de hoje. É claro que a complexidade da situação é que envolve o Estado moderno, envolve os interesses colonialistas. Então, a gente não vai chegar nessa discussão, porque aí vai do século XVIII, século XIX para cá, mas é só tentando mostrar que assim, a região é bastante complexa, ela é etnicamente bastante diversificada, as culturas elas se intercalam também, né, dialogando uma com a outra, os elementos de arte, né, os elementos de arquitetura também. Eu lembro que me perguntaram quando surgiu tal elemento. Assim, é difícil a gente colocar o surgimento, o embrião de alguma né? Um proto-capitel, uma proto-coluna, né, que se espalharia assim. Acho que arqueologicamente também ainda isso não é possível fazer, porque esse proto, né, ainda não se definiu. É como se a gente quisesse justificar a competência de um povo para desenvolver alguma coisa, né? Se ele não tivesse essa proto-imagem, ele não teria essa competência de desenvolvimento. Então, aqui é a parte de Omã, né? Aqui nós temos essa região de Hadramaut, que era bem forte, né? Essas cidades elas são todas construídas em adobe, e elas foram, como o adobe ele vai se desmanchando. Adobe é aquele tijolo que a gente faz umas caixas, coloca a terra, soca e deixa secar ao sol. Como se, ao invés de botar no forno e colocar o tijolo de barro que a gente conhece, né? Então, e mesmo porque às vezes também não dá para cozinhar esse tijolo, porque você não tem tanta como é que chama? Oferecimento, né? De disponibilidade de madeira, né? A madeira é alguma coisa muito escassa, então o tijolo é seco ao sol, ele tem uma durabilidade muito grande, e quando ele vai se desmanchando, vai sendo reposto essas novas, e se fazem edifícios assim. Olha, a configuração desses edifícios ela tem vários séculos, né? E são edifícios de 5 andares, além de ter uma durabilidade e uma reposição, e também eles são termicamente confortáveis para uma região muito quente, né? São paredes bastante grossas, né? Então, em regiões onde a gente tem pouca disponibilidade de pedra ou de madeira, que a gente vai ver também em Marrocos, em muitas regiões do Marrocos, então, eles vão ter... E eram cidades que existem desde o período pré-islâmico aqui. São cidades muito antigas,
e que depois vão ser islamizadas a partir de 622. Né? Aqui só para mostrar todas as cidades que já existiam, né? Que assim não existia um deserto, né? Não era uma grande região deserta. A gente tem isso só as principais cidades. É claro que existiam cidades mais pontuais, menorzinhas, mas aqui são as principais cidades, onde tinha um governante poderoso, como em Palmira, né? Como Homs. E essa também é o contato que essas populações também já tinham, né? A gente tem essas ruínas aqui, que elas são também ainda pré-islâmicas, né? Existem ainda essas coisas? Existem ainda. Quer dizer, agora, nesse momento, eu não sei se existem. Essa não é Pele? Não, essa é em Hatra. Aqui, ó. Hatra aqui. Isso. Que você está vendo, está bem nessa região aqui, perto. Então, é difícil saber o que existiu agora. Essa cidade foi dominada no sul, né? Pois é, assim, o que não foi possível ainda fazer um levantamento de todas as coisas que foram destruídas e que não foram ainda destruídas. Né? A gente tem que usar o ainda porque... Né? E aqui são as rotas de comércio. Quando a gente está falando do Império Nabateu, a gente está falando de um grupo árabe, né? E que essa parte aqui, romana, essa parte síria, e eles estavam o tempo todo criando essas grandes rotas de comércio. Quer dizer, um elemento assim, de divulgação, né, e de contato foi através desse comércio. Né? Como a gente vai ter a Rota da Seda, que é muito antiga, todas essas rotas, aqui é a Rota da Seda, eles também vão entrar, aqui passam por Palmira e eles se dispersam, né? Eles colocam seus produtos, né? A mercadoria, todos esses contatos para a Europa e Norte da África. Também fazem toda essa parte aqui do Mar Vermelho e também vão para a Rota da Índia e da China, que até século XIV, século XV, era uma rota também bastante forte, né? Principalmente da comunidade judaica, porque no século X, a partir do século X, a gente vai ter a comunidade judaica muito forte nessa região do Egito, e essa rota aqui ela é intensamente usada. E aqui também a gente vai ver também da religião dos nabateus, né? E das divindades. Os nabateus eles também usavam muitas pedras, né? E muitas como um elemento sagrado, né? E isso vai ser utilizado porque a Kaaba, que é uma pedra, né? Que ela vai continuar existindo. Na verdade, ela existia antes do Islã surgir. Que foi destruída em volta, e o Muhammad, quando ele vem, depois ele vai reconstruir, porque ela vai sofrer várias destruições também, né? Porque ela não é uma pedra, como eu posso falar? Ela é oca, é compacta. Ela é oca por dentro. Tem uma porta onde as pessoas entram e elas podem ficar lá, rezar. Tem uns objetos também pendurados, né? Então, essa aqui é a outra rota de Palmira, né? Então, é só aqui para a gente contextualizar em que ambiente histórico, em que contexto histórico, né? Os árabes, o Islã, ele surge. Né? Ele surge num momento que tem um forte comércio, tem rotas estabelecidas, tem governos estabelecidos, e ele entra como um novo sistema político. Ele não... Oi? Não tem um mapa para a gente ver onde está o helenismo, onde está, assim, um mapa maior para a gente entender o Ocidente e o Oriente? Se não está com um mapa maior. Um mapa mundo ou um mapa da região? Da uma região. Tem, eu tenho. Deixa eu ver. Região, peraí. Vamos ver. Aqui? Hã? Por exemplo, o Egito, onde está aí? O Egito está aqui, ó. É essa parte aqui. Se é a Grécia,
Aqui, não está aparecendo. Mas aqui tem uma ideia, como as coisas são próximas, na verdade. Aqui é a parte do Irã, né? Então, aqui a parte do Egito, é porque essa parte da Grécia, parte da Europa mesmo, a gente vai entrar na aula que vem, né? Aqui é mais o surgimento do miolinho, né? Do centro, assim, que foi de... Hã? Mas no Oriente, né? Sim, mas ela está falando do início da expansão, do início. Aham. O Mediterrâneo vem vários anos depois, que ela vai fazer o próximo aula. Então, a expansão árabe vai no Mediterrâneo e vai para a Ásia. Mas não é agora. Aí a gente... Mohammed nasceu, foi o Islã, e aí todo mundo... o mundo vira islâmico, não é bem assim. Por exemplo, só voltando um pouquinho, esse tipo de trabalho, que é um trabalho de decoração, ele também vai ser utilizado intensamente em todos os prédios, a maioria, né? Na maioria dos prédios, principalmente do primeiro período. Esse primeiro período é o período Omíada, que a gente chama até 750, e nessa parte, está vendo essa parte aqui de baixo, das vigas, e nos intradorsos aqui das portas, isso vai ser tudo esculpido com esses elementos, né? Isso é de barro. Isso é de barro. Uns de pedra, outros de barro. E outros de madeira. Depende do material disponível que se tem naquela região, né? Então, aqui a gente está vendo a parte de Homs também. Aqui é só para a gente sentir qual era a influência e como é que era aqui a extensão desse reino aqui. Então, a zona de influência e como eles intercalam. Porque se a gente vê nos mapas anteriores, você tem toda aquela mancha do poder romano, depois você tem uma mancha que se intercala, né? Que se mistura com essas tribos do governo nabateu, daí depois a influência do governo persa, né? Por exemplo, essa parte aqui ainda são dos nabateus, que aqui no fundo, esse forte aqui, ele vai ser construído já no século XVII, que aqui são tumbas funerárias, né? E essas tumbas, elas são muito de origem zoroastrista, origem persa, né? Que são tumbas quadradas, às vezes tinha a parte de fogo dentro delas, que ficava acesa. E só a elite, para lembrar que também, para ter as tumbas desse jeito, são as famílias mais poderosas que tinham, porque elas são todas decoradas na parte de dentro, a parte funerária aqui, a parte do enterro, né, a sepultura, ela fica na parte de baixo, no subsolo, e essa parte que é levantada, que é erigida e é toda colorida na parte de dentro. Isso é uma demonstração também de poder das famílias. Aqui, então, esse aqui é século XVII, que é a construção desse forte que está aqui. Que é um forte cruzado. E lá à direita? Essa aqui são essas tumbas aqui, ó. São 266 em diante, né? Aqui nós estamos assim, esse século século III, ele é deste muro, tá? Mas aí você tem essas tumbas que elas vão sendo construídas a partir disso. Isso aqui é só para a gente localizar, que a gente vê esse forte aqui no fundo, que ele é do século VII. 17. E aqui é a parte do mundo persa, né? Aqui a gente tem ainda a parte aqui da Península Arábica, né? Aqui começa o Império Parta, né? Que depois vai ser Aquemênidas, né? Arsácidas. É uma série de dinastias que surgem aqui nessa região, e elas estão sempre disputando com os romanos, né? E com os próprios árabes da Península Arábica. Então, é só para mostrar esse momento de tensão, que é onde essas tribos estavam exprimidas e negociando também, porque elas faziam esse jogo de poder também, né? Eles não são simplesmente conquistados, eles estão, principalmente aí nesse local, eles estão lá negociando, eles entram como estados clientes, né? E esse tipo de aqui, isso aqui é um yuan,
ele está na região mais ao sul do Iraque, né? E que isso aqui é só para dar uma amostra que foi construída pelos persas, né? Pelos sassânidas, e esse tipo de construção ele vai ser muito característico principalmente depois que os abássidas tomam o poder e eles se mudam para a parte onde tem uma zona de influência maior dos persas, né? Que é um portal enorme, parabólico e fechado de um dos lados. Existe alguma herança romana aí? Hã? Existe uma herança romana aí? Essa aqui é mais persa, mas romana também. Sim, sim, porque eles estavam sempre em contato, né? São zonas de influência que elas se sobrepõem também, né? Ou se sobrepõem ou se entrelaçam. Eu prefiro falar que elas se entrelaçam, porque quando a gente fala que se sobrepõe é como se apagasse o que estivesse embaixo, né? Então você tem isso aqui é persa, né? A gente pode falar que isso aqui é uma característica persa mesmo, né? Mas você tem os outros elementos que eles se utilizam de Roma. É bem árida essa região, né? É bem árida. É bem árida. Eles deviam ter um conhecimento de reservar. E isso aqui é tudo em adobe, né? Isso aqui não é pedra. Aí nós estamos no século III. Isso aqui está no século III, século IV. 3, 4. E século V também. Até século V, até o momento que o islamismo ele aparece, eles estão presentes. Aqui é mais a expansão do império. Quando os sassânidas, os persas, né, os sassânidas, eles chegam no Egito, e aonde vai ser a cidade do Cairo hoje, eles também, para sair dessa zona de influência dos romanos, que estão aqui no norte, né, na região do Mediterrâneo, depois de Bizâncio também, aqui na Alexandria, eles vão fazer um canal, né, que hoje não existe mais, mas a gente tem alguns restos arqueológicos, né, eles vão fazer um canal que vai ligar o Nilo com como é que chama? O Mar Vermelho, para eles fazerem uma rota de navegação. Né? Então, eles fazem toda essa ligação aqui, por quê? Porque o que eles queriam era chegar o mais rápido, tanto para cá, para essa região da Arábia, né? Da Arábia, que hoje é a Arábia Saudita, na época não era, como para chegar mais rápido, saindo dessa região de conflito que eles iam encontrar aqui no Mediterrâneo. Aqui para cima, a Grécia, né? Então, eles saem, aqui tem a Alexandria, eles estão aqui, eles têm que passar por essa parte, mas eles descem por todo o Nilo e depois eles escavam um canal que eles vão fazer uma rota de navegação. E essa parte que é a rota da Índia, né? Que eles passam pela essa... Qual é a intenção? É evitar também você atravessar essa parte aqui. Quanto menos contato, melhor para eles, né? Então, essa é a parte... vai até o século VII, né? Século VII, 600... em 600, e aí depois, quando surge o... Depois existem muitos piratas, né? Tem. Total, né? Sim. Principalmente nessa região. E até hoje a pirataria é forte. Principalmente aqui no chifre aqui da Somália, ninguém... Fugir da pirataria. Então, isso aqui já é bem... Mas isso aqui é só para dar um exemplo. Esse aqui é uma parte, isso aqui é só para dar um exemplo, que isso a gente vai ver com mais calma, principalmente quando o André der. Vocês viram aquela construção em Ctesifon, um Yuan, que vai ser toda essa parte, assim, tudo que a gente vai ver como iraniano, do Uzbequistão, toda essa região, vai ser essa parte. Isso aqui é na parte que eu vou mostrar agora, de influência xiita, né? Que na parte de Karbala. Essa aqui eu nem sei, porque teve várias delas que foram bombardeadas pelos sunitas na região do Iraque, e elas foram destruídas. Tem umas que não existem mais, né? Então, isso aqui é só um exemplo, que a gente vai ver isso aqui com bastante detalhe nas duas últimas aulas.